Sejam muito bem-vindos a mais um SalvaCast. Ao meu lado, Rafael, e hoje recebemos uma ilustre visita, um grande amigo, que eu considero, Salvador, nós nos conhecemos nem tanto tempo assim, mas a sinergia foi tão grande que a conversa já desenrolou muitos temas, e aí houve esse convite quando nós soubemos de todo o trabalho que você tem feito aí no mercado de educação, e nós falamos, não, faz todo sentido recebê-lo aqui e trazer para o público, né, um pouco desse conhecimento de 30 anos de mercado. Então, muito bem-vindo, Rafael, obrigado pela presença. Fantástico, Salvador, seja muito bem-vindo, a gente se conhece há muito tempo. O seu trabalho é bastante importante para o setor de tintas e para um setor que estava muito pouco assistido, que é o lojista. Então, primeiro, se apresente, Salvador, para aquele que não ainda te conhece, né, e quer te conhecer um pouco melhor aí, quem é Salvador. Bom, primeiro que eu acho que é um podcast que tem tudo para dar certo, né? Salva Abraço, SalvaCast, Salvador. Perfeito. Essa piadinha estava marcada para falar depois. Essa rima é forte. Não, legal. Primeiro, é uma honra estar aqui, é um prazer. Rafa, a gente se conhece há muito tempo, já fizemos algumas ações juntos. Paulo, é um privilégio estar aqui. Eu acho que é muito legal a gente poder falar sobre esse negócio que eu tô, não é 30, é 40. Olha só. Estou fazendo 40 anos em 2026, em agosto, faço 40 anos de atuação no mercado de tintas e vamos falar de tinta, vamos falar de varejo, vamos falar de pintura, vamos falar de proteção. Boa. Né? Que eu acho que é muito legal, é um privilégio estar aqui. A Brarte. Sim, a Brarte... Antes disso ainda tem toda a história do varejo de tinta, né? Sim, exatamente. Eu comecei sempre com atuação no varejo, muito embora eu tenha começado na indústria. Eu comecei lá em 86, na então operação da Dupont do Brasil, né? A divisão de tintas da Dupont, né? Quem é da antiga vai lembrar da marca Polidura, que depois foi adquirida pelo grupo Renner Hermann, depois voltou para a Dupont e hoje é a operação Dax Alta no Brasil. Fiquei 10 anos lá, passei, se eu não estou enganado, 6 anos na Souvenir, depois 9 anos na Axo, e a minha última posição foi na Artesp, Associação dos Revendedores de Tinta do Estado de São Paulo, que a gente trabalhou para nacionalizar, se transformou na Abrarte, e de onde eu migrei para uma iniciativa que era uma iniciativa pessoal que virou profissional, né? Hoje eu não estou mais na Abrarte, mas eu cuido de um programa de educação através do digital. Tudo começou com uma brincadeira, né? Que as pessoas em casa falavam, fala de tinta lá nas suas redes sociais, você fala de tinta todo dia, e tinta todo dia acabou virando uma marca, e a gente fala efetivamente de tinta todos os dias, e tem alguns infoprodutos, sempre com o viés educativo, para colaborar, para melhorar a operação do varejo de tintas ou varejo com tintas no Brasil. Com tintas porque tem o material de construção, né, que tem uma infinidade de itens ali, e a gente quer fazer... E a tinta sempre presente em todos eles. Sim, então... a gente quer fazer essa presença ficar cada vez melhor, principalmente para o negócio, né? Esse é o nosso propósito. E você sentiu essa necessidade do varejo hoje de aprender um pouco mais? Porque a gente vê uma evolução muito forte do pintor profissional, com muitas iniciativas, seja da indústria, seja da associação, e a gente vê um varejo ainda um pouco mais carente de pessoas como você trabalhando um pouco essa história do varejo de maneira geral. Como que você viu essa ligação, claro, na associação, trabalhando todo dia com tinta, né? E olhando esse olhar ali do varejo, né? Eu acho assim, o nosso negócio, tinta, ele tem uma posição de destaque internacional. Hoje nós somos o quarto mercado de tintas do mundo, né? E a gente tem grandes players aqui no Brasil, na indústria, né? Grandes empresas muito importantes, né? de empresas globais aí que ditam tendências, tem aí um capital gigantesco, não só o capital financeiro, mas o capital tecnológico, educativo. E de alguns anos para cá a gente percebe uma movimentação muito forte dos pintores profissionais, né? Eles se organizaram, eles estão se comunicando cada vez mais por eminência no negócio.
E eu acho que a gente deve um pouco de atenção para o varejo. Na verdade, eu acho que tem dois, digamos, atores desse nosso, digamos, teatro que precisam de uma atenção um pouco melhor. O varejo, para acompanhar essa modificação, esse movimento de modernização impulsionado pelos pintores, que são os maiores influenciadores do nosso mercado, e a gente não pode deixar de olhar para o consumidor, que eu chamo de consumidor da parede pintada ou do objeto pintado, porque ele sim tem que se sentir atraído pela pintura, porque assim a gente começa a aumentar o volume de negócios no setor de tintas. Mas o varejo, eu percebi nesses 9 anos que eu fiquei na Abrarte, Artesp, depois Abrarte, que o varejo de tintas e material de construção ele é muito carente de recursos para administrar e gerir o negócio em todas as suas facetas. No marketing, na gestão de estoque, no layout de loja, na ambientação de loja, na percepção de marca, na cultura da empresa e, obviamente, no processo de vendas que é sui generis, né? Você sabe que esse foi um grande desafio, Salvador, do início da Salvabras. Ninguém acreditava nesse negócio da proteção. Para que eu vou pagar para proteger? Proteger para quê? Se tem jornal, se já tem a lona, e o papel, e um pouco do papelão que já se usava. Então, foi um trabalho muito duro nosso de convencimento para o lojista abrir um espaço na loja para algo novo. Né? Então, aí depois disso, né, passar todo esse tempo e desafio, hoje a gente vê de fato essa vontade do profissional em ferramentas mais atuais, que tragam praticidade e velocidade ao dia a dia dele. Então, acho que ainda tem uma barreira muito grande do lado do lojista em acreditar que sim, tem demanda para tudo isso. Né? Eu acho que esse foi um grande desafio nosso. A gente conseguiu, talvez por ter sido o primeiro, mas a gente ainda vê em muitas lojas hoje já menores, e nós temos produtos mais econômicos para lojas de públicos um pouco mais distantes, digo, distantes das capitais, da dificuldade em acreditar sim, que esse produto tem demanda e o cara apostar ali no estoque. Né? Eu acho que, olhando de fora, Paulo, eu não tenho assim, muita intimidade com os produtos, com a linha da Salvabras, mas como, digamos, consumidor, porque eu também consumo tinta ou consumo pintura. Né? Então, o que eu percebo quando eu vejo os produtos da Salvabras e vi os stands em feiras, a gente percebe que tem uma tecnologia empregada ali. Então, acho que talvez a gente tenha que mostrar um pouco melhor isso. Acho que nem tanto para o pintor. Acho que o pintor reconhece isso com mais facilidade. Sim, porque ele usa. Reconhecendo, né? verdade. Ele reconhece, mas talvez para o lojista, porque eu acho que quando você traz insumos, ferramentas e equipamentos para diminuir o tempo da pintura, da obra, acho que só vai agradar todo mundo. Porque para o pintor, muita gente acha que a moeda corrente mais importante para o pintor é o dinheiro que ele recebe durante a obra ou no final da obra entregue. Mas eu acho que a grande moeda dele é o tempo. Sim. E eu entendo, dentro da minha distância da Salvabras, vamos dizer assim, que os produtos eles ajudam o pintor a economizar tempo. Né? Então, quer dizer, você vai ficar com menos tempo na pintura em casa como consumidor, o pintor vai demorar menos e também tem a questão da limpeza, né? E tem uma parte que eu acho que é bastante importante, que é a experiência do consumidor de ter uma casa pintada protegida. Sim. O setor inteiro sabe que se a gente melhora a experiência do consumidor final em pintar, ele pinta com maior frequência. Sim. Então, as grandes dores do varejo, da gente melhorar, né, o aumento do litro por habitante, é realmente a experiência da pintura, porque muitas vezes está morando, né, tem o bem do consumidor, e quando você faz essa proteção, você quebra uma das barreiras de você pintar novamente. Então, acho que essa dor bem aplicada, que é o hábito de você pintar e a experiência melhorar, a Salvabras trouxe com uma série de produtos, né? Porque nasceu tudo da dor do Paulo, da casa dele, da obra, né? Então, você vê que essa dor ela é reproduzida de fato. Putz, eu quero pintar cada vez mais, quero construir, mas é difícil, é ruim. Né? Então, eu acho que essa experiência também leva este questionamento para
pro produto, né? Sem dúvida. Você vai lembrar que há uns quase 10 anos atrás, o Citivesp, Sindicato das Indústrias de Tintas do Estado de São Paulo, ele fez uma campanha, eu só não vou me lembrar o nome. Eu coordenava essa comissão, é Mais Cor para a Sua Vida. A pesquisa. Isso. Que a Ogilvy fez. E os respondentes perguntaram quando você pinta para o cidadão comum. Ele, em 3 ocasiões. Quando eu entro da casa, quando eu saio da casa ou quando não tem mais jeito. Porque pintura, talvez ainda seja para a grande maioria dos consumidores da parede pintada, seja um transtorno. Uhum. E eu acho que a Salvabras veio para tirar esse paradigma, quebrar esse paradigma do consumidor. Porque... de fato, você falou, é curioso. É o contrato que o cara tem quando ele entrega o imóvel, ele tem locado, ele tem que pintar. Ele tem que pintar. Por que ele não pintou quando ele estava lá? Ele vai pintar quando ele vai sair, né? Porque ele vê como transtorno. Pois é. E um dos maiores transtornos é a sujeira. Porque, eu vou ter que limpar o chão, eu vou ter que cobrir com lona, aquele jornal velho. Olha, esse, Salvador, é um dos nossos grandes desafios. Às vezes as pessoas perguntam, né, da Salvabras, os desafios de crescimento. E aí a gente fala, o nosso desafio é educar. É educação. Cultura. Tanto que cada vez mais a Salvabras está falando de solução de problema do que falando de produto. Nós entendemos que não é falar do salva-piso, que é o plástico bolha laminado com papel craft, impermeável e resistente a impacto. Não, como o salva-piso pode evitar um piso riscado, trincado, arranhado, quanto você vai economizar numa limpeza pós-obra, numa limpeza pós-pintura. Então, é vender solução. Entendemos que, e aí isso temos que iniciar educando o pintor, para que o pintor tenha argumentos de vender a proteção para o dono da casa, porque ele não entende, mas ele tem uma grande dor. E a hora que a gente junta essas pontas, é o que vocês falaram há pouco, você reduz o ciclo, pinta mais vezes, né? E então acho que esse é o grande desafio nosso, passar pela educação, como você hoje está tendo o seu trabalho de educar vendedor, balconista, lojista, em como melhorar a gestão do negócio. Exatamente. Então, você vê que estamos num país que ainda precisa muita educação, né? Total. E como, falando de educação, e você falando de lojista, né? Como que você vê o lojista hoje nesse sentido? O quanto ele está aberto aos treinamentos, à parte educacional? Você tem um produto muito forte para lojista. Como que você vê esse lojista hoje, né, ao longo do tempo e essa evolução que ele está vendo para esta parte de educar? Eu percebo o lojista do varejo de tintas e material de construção muito reativo. Ele não é proativo na sua maioria, porque a gente estava até comentando aqui, conversando nos bastidores, ele se preocupa muito com as entradas e saídas, sell-in e sell-out. Eu compro e eu vendo. Até porque a compra e a venda é o espírito do varejo, claro. Mas assim, quando ele percebe algumas dores ficarem mais agudas, aí ele começa a procurar uma maneira de mitigar isso. Hoje, as maiores dores do lojista: as margens estão cada vez mais apertadas, né? A dificuldade em contratar e reter talento. E quando a margem está muito exprimida, tem algumas coisas que ele não percebe no andamento, na gestão da loja dele, que podem ajudar esse processo, essa margem. Você fez o comentário que ele tem a preocupação do controle na entrada e na saída, né? Na entrada, antigamente, se falava, não, é comprar bem e vender bem. Quer dizer, eu acho que já há muito tempo já não é mais isso, porque as margens também da indústria já estão espremida. Exato. Não tem mais muito milagre entre a compra. Agora, o grande ganho está aqui dentro. Entre a entrada e a saída, essa gestão é onde você vai buscar a rentabilidade do negócio. Exatamente. Total, né? É a chamada operação. É na operação da loja que ele vai diminuir alguns impactos negativos. E vai se diferenciar dos seus concorrentes. Exatamente. Uma das coisas que a gente percebe que é uma das mais... É um dos maiores ladrões
de recursos de uma loja é o estoque mal gerido. Talvez, Rafa, porque tem aquela cultura remanescente da época de inflação, quando o mercado de tintas deu um boom. Estoque é dinheiro, né? Estoque é dinheiro. Ou então a loja boa é a loja que tem aquela pilha imensa de latas dentro da parte onde o cliente interage com o lojista. E, enfim, a cultura de loja boa é loja cheia de tinta. E, na verdade, loja boa é loja cheia de dinheiro no caixa. É isso que a gente quer e eu tenho certeza que é isso que o lojista quer. Então, tem muitas nuances aí na operação que podem beneficiar o lojista a ter um resultado melhor. Então, é aí que eu me proponho a atuar. E, em especial, numa parte da operação que eu considero que é a minha especialidade pelo tempo que eu atuei na área comercial, que é a área de vendas. E por quê? Porque tinta ou tudo que está nesse bojo da pintura são produtos de uso técnico. Por mais que os produtos sejam amigáveis hoje, tinta não tem cheiro, tinta não respinga, etc., existe um processo técnico e aí você tem as ferramentas, os acessórios, os insumos para facilitar esse processo. Então, vender tinta no varejo não é, com todo respeito a todos os varejistas, não é uma coisa simples. Você tem que ter um conhecimento técnico de processo muito apurado. E é aí que a gente se propõe também a colaborar através dos nossos cursos e mentorias e consultorias para as lojas de tinta e de material de construção. Você falou muito de balcão, né? E aí você fala muito de conversa de balcão, né? Do seu e-book, né? O que muda essa conversa do balcão do dia a dia na parte de vendas, né? Eu acho que a gente está diante de um processo aí meio que geracional, porque o pessoal da antiga lá no varejo, ele tinha assim uma intimidade melhor com o processo e com o produto. E isso tudo se traduz, na minha maneira de entender, quem falou isso para mim, ou não foi uma coisa que eu criei, foi uma grande figura do varejo de tinta, você sabe de quem eu estou falando, que quando eu trabalhei na empresa dele, a maior rede de loja de tinta do Brasil, ele disse para mim o seguinte: às vezes eu cuidava da linha automotiva, da equipe de repintura automotiva dessa grande rede de lojas, mas quando eu passava nas filiais, eu ficava no balcão, eu gosto, é legal, porque ali você interage com as pessoas, né? É ali que o jogo acontece, né? E um dia ele me viu e ele falou: nunca pergunte o que a pessoa quer, pergunte o que ele está pintando. Então, tudo começa com essa frase que eu acho que é a frase mágica que você fala ali no balcão da loja de tintas. O que o senhor está pintando? A partir do que ele disser, você coloca um monte de coisas, desde que você conheça o processo, conheça o produto, conheça tudo que está... O conhecimento técnico é que vai te trazer toda a gama de produto para aquilo. E o cliente busca isso... Porque eu costumo dizer o seguinte: o cliente que vai na loja de tinta ou vai comprar tinta no material de construção, ele acha que ele sabe o que ele quer, mas ele não sabe. Verdade. Ele não sabe. Ele não sabe. Você vê que, olha, uma super dica que você passou é não pergunte o que ele quer, né? Não. Pergunte. E por que eu falei de... o que o senhor vai pintar, o que a senhora vai pintar? Por que eu digo esse conflito geracional? As gerações mais jovens, aí, os mais novos, geração Z, geração daqui a pouco a alfa, eles têm muita pressa. Né? A rede social trouxe esse sentimento de velocidade. Então, eles querem terminar o processo muito rápido. Então, o que o senhor deseja? Quero um galão de esmalte. Pois não. Que cor? Branco, tá aqui. Algo mais? Não. Muito. O caixa é ali, eu vou com o senhor. Não, ao passo que se você perguntar, o que o senhor vai pintar? Não, vou pintar o portão lá de casa. O senhor já... pensou Você vai pensar no processo. No processo. Precisa dar uma lixada para tirar a pintura em mau estado, tem ferrugem, o senhor já se preocupou em isolar a área porque a tinta eventualmente vai sofrer um respingo, tem pincel, solvente. Então, quer dizer, aí ele começa a montar um kit de pintura. E o cliente gosta disso. Claro, é uma venda, aliás, venda consultiva, né? Eu diria que ele procura isso. Ele procura isso. O maior desafio nosso é vender o mix. Exatamente. Né? Deixar o cara sair só com a lata de tinta ali, que não é ali que está o resultado do negócio. E com o mix bem feito, a gente volta no começo da conversa. Você aumenta o ticket médio, aumenta a margem, aumenta a fidelidade. O cliente sai de lá, o cara sabe do que ele está falando. O pior de tudo não é isso. É o cara chegar
entregar o material para o pintor e depois vai falar, cadê a lixa? Cadê isso? Cadê aquilo? Quer dizer, você vai ter que voltar na loja pela segunda vez. Então, às vezes, ele tem o receio de tentar ser rápido para fechar aquilo no menor custo, mas... Quando você olha o processo. O processo está exatamente. O cara vai ter que voltar numa segunda vez na loja, perda de tempo. De repente ele vai comprar numa outra loja que está no caminho dele e aquele cara deixou de fazer a venda completa. Exatamente. A gente sempre falava que na hora que você vai aumentar o ticket médio, né, são os produtos obrigatórios. Tinta sem um pincel você não pinta, então você nem sai da linha. São obrigatórios, né? E os necessários, né? Que é aquela história que você fala, putz, eu preciso preparar a superfície, eu preciso fazer A, B ou C e pintar, né? Então, entender essa dor, eu acho que é um grande mecanismo, né? Deixa eu te falar uma coisa. Tem uma parte que você fala aqui que eu gostei, que você disse que loja boa não é a loja bonita, é que faz o cliente voltar. O que faz o cliente voltar? Em primeiro lugar, o atendimento consultivo, mas a gente não pode desprezar também a ambientação da loja. Sim. Eu acho que a loja ela tem que ter um layout, digamos, produtivo, né? Onde o cliente, você faz o cliente passear pela loja para aguçar algumas necessidades que ele nem sabe que tem. E eu acho que com tinta a gente tem um aspecto sensorial que não é muito bem trabalhado em todas as lojas, que é a cor. Nossa, isso eu falo. E também hoje, cada vez mais, Rafa, os efeitos especiais. Aí quando você está falando em textura, aí você começa a mexer um pouco na questão do tato, não é? Então, quer dizer, a loja que tem, obviamente, um banheiro limpo, cheiroso, aquele cafezinho legal, uma água fresca. Porque se o cara sai da casa dele, para ir, seja ele pintor, consumidor, especificador, para ir até uma loja... Cara, você tem que estender o tapete vermelho pro cara e tem que fazer ele ficar o tempo que for necessário para ele montar um bom kit de produtos para ter um bom resultado. Porque é uma coisa que eu acho que repele o cliente da loja de tinta e material de construção, principalmente se for o faça você mesmo, é o resultado que a pintura dá quando ele não sabe o que ele está fazendo, quando ele não tem um bom kit montado. É que nem comprar, às vezes, chuveiro. Fala, o cara de tinta vai comprar chuveiro. Ele fica perdido com tanta opção. Você vai, às vezes, você tem A, B, C. Você tem de 60 a 600. Tinta é a mesma coisa. Então, assim, você não é uma venda consultiva. Né? Exatamente. Ela tem que ser no mínimo assistida. No mínimo assistida. O mundo ideal, o sonho é uma venda consultiva assistida. Mas o que a gente percebe sempre, Salvador, é um medo. Acho que, primeiro, ele tem que parar de pensar com o bolso dele. Ele tem. Aí volta a pergunta que você falou lá no início: o que você vai pintar? Né? Quer dizer, pelo nível da tinta que ele vai comprar, se ele vai comprar uma tinta econômica ou uma tinta premium, você já sente o poder aquisitivo dele ali, ou a dor que ele tem que ele queira resolver. Quer dizer, diante disso, se ele está levando uma tinta premium, você vai oferecer um pincel de melhor qualidade, você vai oferecer uma proteção de melhor qualidade. Por quê? Porque é um cara que, de repente, valoriza, né? Tem valor percebido naquilo. E eu acho que é esse o grande desafio. O balconista, às vezes, ele pensa com o bolso dele, ele quer fazer aquele menor orçamento com medo de perder do concorrente. É a velha história de oferecer valor e não vender preço. A gente fala muito em tinta porque é o que mais aparece nesse nosso âmbito. Mas a gente estava conversando aqui antes da gente começar o podcast sobre as diferenças de fita adesiva, fita crepe. Perfeito. Né? Então, quer dizer, uma coisa que pode ser relegada como um produto coadjuvante ou sem tanta importância, porque todo mundo vê a parede pintada, mas uma fita para isolar com qualidade... Sim. Cara, dá um resultado. E quanto economiza de tempo? O retrabalho. Você vai isolar um cantinho ali, você está pintando a parede de uma cor, o teto de outra, você pega uma fita de má qualidade, a tinta vaza. Tem que refazer aquele recorte. Assim como a tinta ou a fita crepe, as ferramentas e tudo mais, tudo isso tem valor. E eu acho que isso é muito pouco explorado. É o que você falou, eu quero me livrar logo dessa venda para fazer outra, então eu vou garantir que ele leve o produto com preço menor, mesmo que ele não pergunte o preço, com medo de perder a venda. Então a gente precisa melhorar muito isso. E como que você acredita? A gente falou educação, a gente fala de treinamento. A indústria, de maneira geral, ela sempre treinou o produto. Sim.
ela nunca treinou venda também por balcão. Sim. Né? O Paulo acabou de falar ali que o lojista está pensando no sell-in, sell-out, né? Quanto eu compro e quanto eu vendo, né? Como que você vê essa base do balcão realmente dos treinamentos de venda, né? Quanto a gente investe em treinamento de venda, de capacitação para este vendedor de balcão, né? Eu acho assim, tem alguns aspectos aí. O varejista ele sente uma relação de dependência muito grande do seu fornecedor. Ele entende que aquele fornecedor, e é meio que óbvio, ele vai suprir as necessidades de entendimento de um produto, de um processo para ele vender. Só que tem um detalhe, aí eu vou puxar a brasa para o meu churrasco, né? Toda a indústria vai, obviamente, fazer um treinamento de vendas, que na verdade é o que você falou, é um treinamento de processo e produto, sempre com o seu portfólio. Sim. Não é? Então, essa é uma questão. E eu acho que a grande maioria das lojas é multimarca. Sim. Então, alguma coisa não vai aparecer nesse treinamento e nesse curso. Esse é um aspecto. Segundo aspecto, e eu gozo da imparcialidade, né? Quando eu me proponho a fazer um treinamento de venda. E tem um outro aspecto também. É muito focado, esses treinamentos da indústria são muito focados em processos e produtos. Processo de pintura e produto para pintura. Tem a questão da abordagem, da relação interpessoal, de como manejar objeções dos vários tipos de clientes que vão numa loja de tinta e material de construção. E isso não é muito abordado ou não muito profundamente. Isso é muito importante. Porque venda é conversa, venda é interação, venda é rapport, né? E tem um outro aspecto que eu acho que é muito importante também. Por mais que a indústria ocupe esse papel de educadora, ela não consegue ser onipresente na velocidade que o varejo precisa. Esse é um problema. Então, quer dizer, você imagina uma loja de tinta material de construção, entra em contato com a Salvabras, faz um negócio legal, coloca um portfólio bacana, fala, quando é que vocês vão poder dar um treinamento completo para a minha equipe? Daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses? Né? E durante esse período, o risco que ele corre de não ter um processo de venda bem azeitado é muito grande. Então, eu acho que a gente precisa criar estruturas para educar o varejista de tintas, porque insisto nesse ponto, é uma venda técnica. Não, sem dúvida. Você sabe que esse é um dos grandes desafios nossos, né? Como eu falei, além do novo, o depois, como levar todo esse conhecimento para o balconista. E aí, como você deu um exemplo, uma loja mais distante, que de repente não tem um representante ativo ali, porque a gente tem usado também os representantes como base de treinamento, mas o cara faz uma compra de mix e depois a gente, de fato, tem a preocupação desse cara não estar preparado para oferecer todo aquele mix. Então a gente brinca assim, vai introduzir, começa pelo piso, vamos começar protegendo o piso? A lei da gravidade é o piso que vai ser o primeiro a receber o impacto. Exato. 1 mês, 2 meses, 3 meses, rolou a recompra, a reposição. Opa, então você já tem um público que já percebeu o valor naquele produto. Agora vamos levar um salva-pintura, que já é uma proteção vertical, uma parede, uma porta, uma janela. Então você vê que muitas vezes a gente tem o receio de fazer uma venda inicial completa, aquilo vira um problema. Exato. Vai vencer o boleto, o cara não vendeu metade da linha, tá lá. Muitas vezes a gente fala, calma, vamos aos pouquinhos. Isso é o quê? É educar o lojista, é educar o público, o cliente desse lojista, para que aos poucos ele vá conhecendo a linha e a gente, né, todos atinjam o objetivo ali, porque nós também não queremos um produto encalhado na loja ali, que isso é problema para todo mundo. Ele olha para a gente e fala, esse negócio não vende, sabe? Então esse é um desafio e um cuidado que a gente tem muito grande, tanto que nós temos feito agora vídeos. Sim. Quando eu não consigo mandar um representante ou promotor técnico, a gente manda vídeos de treinamento. Porque a gente tem essa preocupação. E aí a gente brinca, o nosso produto ele não é puxado. O nosso produto tem que ser empurrado. Sim. É a tinta, o pincel, é a lixa e uma lona. É o básico, e uma lona. E se a gente não fizer nada, o cara vai levar a lona e o salva-piso tá ali bonitinho, exatamente. Mas o cara não deu o estalo ali para... Opa, peraí, isso resolve. Então, é um grande desafio nosso passar por essa educação, né?
Isso que nós estamos falando num produto muito, muito específico, muito interessante, que tem tecnologia empregada, são os produtos da Salvabras. E se a gente voltar para a tinta, quantos balconistas que a gente conhece não tem ideia do que é a diferença entre tinta econômica, standard e premium, por exemplo? Tem muitos. Tem muitos. Então a gente tem um terreno grande para avançar aí. No meu caso, ainda bem. Não, o nosso também, Salvador, porque esse sempre foi o desafio, né? Contar um pouco lá da história lá atrás, depois, né, rapidamente da história da minha casa, tive a dor, como eu venho do mundo da embalagem, percebi que nas minhas embalagens industriais, né, que nós fazíamos, dá para colocar esse filme adesivado para proteger a bancada, o plástico bolha para proteger o piso, e assim eu fui adaptando. Mas, depois de tudo concebido, ok, agora vamos levar para o lojista. Né? Antes ainda, né? Toda a minha casa protegida, as pessoas que entravam lá, nossa, eu nunca vi uma proteção dessa, onde você comprou isso, onde encontro isso? Todo mundo naquela angústia em querer saber onde que também resolvia isso, né? O arquiteto, o engenheiro, o marceneiro, o gesseiro, o pintor. E então, tudo idealizado, tudo pronto, depois de 1 ano, vamos vender agora. Aí foi a grande frustração. Imagina, o jornal é de graça, você acha que alguém vai pagar para proteger? Quer dizer, então, desde o D0 da Salvabras, a gente falou, cara, não vai ser fácil isso aqui. A gente vai ter que falar de educação, vamos ter que falar de mudança de hábito. Né? Então, acho que isso é algo que, desde o primeiro dia do nosso negócio, a gente tem esse olhar, sabe? Como transformar isso, e aí cada vez mais, nas últimas feiras, nós levávamos um monte de produto, nós já deixamos de levar produto, começamos a mostrar os produtos aplicados, né? E cada vez mais, então, falar de solução, né? De mitigar todos esses problemas, e porque é aí que você desperta o interesse e cria valor. Né? Tem pintor que faz isso. No portfólio, ele tem um portfólio, ele tem lá imagens do trabalho dele e ele mostra, eu protejo sua casa, seu patrimônio, seus móveis. Tá virando diferencial. Cartão de visita, exatamente. Tá criando esse diferencial. Tem surgido muito aí, né? O pintor raiz, o pintor Nutella, isso, aquilo, quer dizer, lojista raiz, lojista. Um mimimi tremendo, mas... Cara, ninguém quer ter problema mais na vida. Hoje as coisas estão tão caras, um piso caríssimo, metais, então, uma fortuna, e você vai deixar tudo isso exposto. Então, acho que, claro, naturalmente, a demanda do profissional, o custo alto de muitos desses produtos acabam puxando, mas mesmo assim é educação. Total. Educação é o futuro. Não tem jeito. Isso não pode sair do nosso discurso em momento nenhum. E por isso, Salvabras tem trabalhado muito forte esse ano, é um projeto bastante bacana, que é o Salva Educa, que é um projeto de educação mesmo, de formação. Nós temos todo um trabalho a ser feito até para ele ser, né, certificado e trabalhar em várias etapas do processo. Então, ele tem uma viés hoje do profissional, né, trabalhando um pouco nessa parte da educação. Né? Então a gente vai apresentar, vai passar por todo esse processo, né, para que ele se torne um especialista em proteção. Levando em educação, como é que o lojista pode ter acesso ao seu material, né, e quais são os produtos, né, que o Salvador oferece ao lojista na parte de educação, que é muito importante o cara ter ciência de como ele ter acesso a essa rica, né, informação que você tem e que produtos que ele pode fazer, não só o e-book, mas as consultorias. Né? São 40 anos no mercado de tintas. A gente tem grande parte da nossa interação com o nosso público é feita através das redes sociais, porque a rede social escala, atinge mais gente e tal, e tem dado muito bom resultado. Eu tenho o canal mais movimentado ou mais visto, acho que de todo mundo, é o Instagram, né? @NascimentoSalvador. Ali na bio, a gente tem lá a coleção de produtos, eu tenho um e-book que fala sobre a estruturação de lojas, do zero até a loja totalmente estruturada, que é a loja de tintas sem segredos.
Ah, é para quem está montando loja? Não, quem tem loja também, ele vale como, digamos, um manual para auditoria, para dar uma olhada e, enfim. Legal. Tem processos ali, eu contemplo o processo de venda, formação de equipe, liderança de equipe, linhas que ele poderia trabalhar, análise das linhas de produtos que atendem o consumidor de tinta imobiliária, tinta automotiva, enfim. Recentemente nós lançamos também um e-book de gestão de estoque para o varejo de tintas, Legal. que é um ladrão de dinheiro. De dinheiro. Ladrão de dinheiro. Ali a gente explora indicadores, a gente trata de algumas métricas, curva ABC, o CMV, que é um indicador contábil, mas que serve para mostrar alguma divergência grande ali. Estoque versus faturamento, né? Exatamente. Né? Estoque inicial, estoque final, venda, você tem ali os percentuais. E a minha grande, neste caso específico, o Rafa, da gestão de estoque, eu quero plantar a semente da gestão de estoque por categoria. Muito bom. Né? Porque ali eu acho que é o pulo do gato. Dá trabalho? Muito. Num processo de implantação da gestão por categoria. Mas, enfim, eu quero fazer o lojista entender que estoque bom é estoque que atende. Né? Sem rupturas graves. E que dinheiro bom não é dinheiro empilhado no estoque. Dinheiro bom é dinheiro no caixa. Nós estamos falando de estoque ali. Você estava comentando da feira agora, né? NRF e estoque ali, a parte de gerenciamento de estoque foi o grande tema desse ano, né? Eu faço um videozinho onde eu anuncio o meu e-book de estoque. Eu falo o seguinte: você sabia que você paga juros sem ter empréstimo no banco? É isso aí. Isso. Mas como assim eu pago juros? Você paga juros, teu estoque está parado lá, filho. Isso sem contar espaço, aluguel, etc, etc. Então tudo isso está contemplado. Tá? E além disso, nós temos nossas consultorias, a gente presta consultoria para lojas, a gente presta mentoria para vendedores, equipes de venda, lojas. São 2 braços aí de mentoria. A gestão de todo o processo operacional de loja, né? E também no processo de venda muito específico, quando a gente adota... a gente quer estimular os vendedores a adotarem o processo do seu dia a dia de olhar números. Eu estou fazendo uma mentoria que eu pergunto para ele, mas quais são os indicadores que você tem? Quantos clientes você converteu? Qual é seu ticket médio? Uma venda ativa, passiva, né? Ativa, passiva. Ninguém sabe porque eles não têm métrica, eles não têm indicadores. Simplesmente, na grande maioria, eu quero dizer, a loja dá uma meta para ele de X reais, aí acontece aquilo que você estava falando. Eu tenho que vender, eu tenho que faturar, eu tenho que fazer e tal. Então, quer dizer... Tudo, na minha opinião, parte dali. E desde também da preparação prévia, como um vendedor deveria se preparar, olhar as campanhas, as ofertas, previamente, antes dele começar o dia dele. E no livro Loja de Tintas Sem Segredos, a gente tem um manual que é o Manual de Venda no Balcão. São 10 perguntas-chave que a gente oferece para quem se dispõe a adquirir o e-book, para ter ali. Imprime, deixa no cantinho ali no balcão. A primeira, obviamente, é aquela que o senhor vai pintar o quê? A senhora vai pintar o quê? E tem mais outras 9 perguntas que o propósito é fazer a venda ser enriquecida. Aumentar o ticket médio, ser consultiva, enriquecer o resultado da venda. Ticket médio melhor, um kit legal para o cliente. Eu costumo dizer o seguinte, o vendedor ele tem que ser interessante, não interesseiro. Perfeito. Né? Porque se ele começar a empurrar muita coisa, não vai dar certo. Ele tem que entender o processo, entender o cliente para oferecer um kit legal para o cliente voltar. Você falou de 9 perguntas, dá uma super dica. Nossa! Que é muito legal. Tá tudo ligado ao processo ao processo de pintura. Entendeu? A questão de a ferramenta... Proteção. Acessórios. O senhor está levando algum produto para proteger a área que não vai ser pintada? Como assim? Entendeu? E aí começa... Porque venda é conversa. A venda é processo. É processo e é conversa. Você tem que conversar com o teu cliente. E uma coisa que eu tenho... Cada vez eu estou observando mais, porque a gente, comparando aí com
alimentício, supermercado, todos os produtos de primeira necessidade estão lá no fundo. Você vai numa farmácia, todo que é supérfluo está ali na frente, os medicamentos estão lá no fundo. Quer dizer, a gente entra numa loja de tinta, Salvador, você tem uma barreira, uma parede de lata para poder chegar no balcão, e a gente procura os acessórios estão nos cantos, nas paredes. Quer dizer, será que temos alguma coisa a aprender com esses outros setores? Provavelmente sim. Né? Para que tanta lata de tinta na frente de uma loja de tinta? Quer dizer, vamos botar... Né? Então, às vezes... eu já parei de falar um pouco disso, porque eu sinto que o lojista... Fala, cara, quem é esse cara? Meio que se ofende. O que esse cara tá vindo falar aqui pro meu negócio? Eu até falei, claro, porque eu entro lá, cadê as linhas de proteção da Salva-Braço? Tá tudo escondido, só tem lata e lata e lata de tinta. Quer dizer, então eu comecei a tentar estimular ou aprender um pouco com isso, e te confesso que não aprendi e continuo não entendendo, né? Esse posicionamento. O negócio é empilhar lata e na porta da loja. Não são uma, nem duas, nem 10 lojas de tintas que eu conheço que você tem que entrar de lado na loja. Tem lojas que tem um layout arquitetônico muito bacana, com vitrines, e eles tampam tudo com lata de tinta. O que ele quer mostrar? Eu quero mostrar que eu tenho... Força, estoque. Eu tenho estoque, eu tenho diversidade de produtos, aqui ele vai encontrar o que ele precisa. Só que eu acho que tinta não é lata. Tinta é processo. Uhum. Tem algumas experiências muito bem sucedidas de algumas lojas que, por exemplo, eles fazem pilhas pequenas, estrategicamente posicionadas na loja, onde ele tem ali, digamos, o kit. Econômica, Standard, Premium, Super Premium, onde o vendedor vai até ali aquela pilha com o cliente e mostra a diferença dos produtos para atender a necessidade dele, qualquer que seja ela. Uhum. Um dos grandes erros também é você querer forçar um produto que tem um valor agregado alto para quem não tem poder aquisitivo. Claro. A gente tem que ter isso também, porque pode parecer que a gente está querendo forçar o vendedor a vender produto de maior valor agregado. Não. Cada você tem que vender no seu bolso. Exatamente. O cliente... a primeira pergunta, o que você vai pintar, você vai pintar e por que você vai Exatamente. pintar? Tem criança em casa? Você não tem nada a ver, tem tudo a ver. Mais lavabilidade, tem cachorro, tem pet em casa. Uhum. Não é? Então tem todas essas coisas, mas o layout de loja é uma coisa que a gente tem muito a avançar. Muito a avançar. Tem lojista que a gente conhece, que é amigo nosso, que tem loja super bem desenhada, às vezes ele para e ele fica olhando ali. Mas não tá faltando uma pilhazinha aqui, não? Não tá faltando nada, não. Então eu acho que tem muito a avançar nisso. E tem uma categoria de cliente nosso, que se ela não vê a ferramenta, o acessório, não compra, que é o pintor. Uhum. Então, se você não tiver um display muito bem posicionado, você pode perder uma venda importante. E Sim. O lojista, eu gostaria muito que ele percebesse a importância do não tinta no negócio dele. Sim. Porque é o que traz fidelização, aumenta o ticket, aumenta a margem. Você entende que produto também ajuda o lojista a se posicionar como loja? Porque você sai de uma linha só de precificação para uma linha de posicionamento, né? A gente tem... Eu me esforço muito para não parecer preconceituoso nos conteúdos que eu faço, porque eu faço questão de mostrar aquilo que eu acredito. Sim. E a maior dor do lojista é a dor da falta de grana, falta de dinheiro. O que não quer dizer que ele tenha que ter exclusivamente ou majoritariamente produtos premium ou super premium na loja dele. Não é isso. A questão do posicionamento. Se ele quiser ser um lojista identificado como low cost, de custo baixo, ok, mas ele tem que se preparar para isso. Então, tanto no exemplo A como no exemplo B, o que vai demonstrar isso para o cliente é o posicionamento. Uhum. E tudo, no meu ponto de vista, está ligado a como ele vai montar a estrutura e o layout da loja dele. O primeiro impacto. Não é? Então, eu acho que ele tem que dimensionar a loja e criar uma estrutura visual para mostrar para o cliente aquilo que ele se propõe a ser. Uhum. Nada de errado ele ser digamos, barateiro. O barateiro, não. Desde que ele tenha governança. Volume. Desde que ele vai ter que ter volume. Tem que ter volume. E governança. Sim. Porque o cara que fizer conta, eu quero ser reconhecido como o cara que vende barato. Giro.
o giro. É sem serviço. Esse cara tem que olhar a terceira casa decimal. É isso aí. Exatamente. Paulo, a gente tem casos no varejo do Brasil que tem essa identificação. Eu sou um cliente, assim, recorrente da Veste Casa. Uhum. A proposta da Veste Casa, por exemplo, é low cost. Você vai ter cafezinho lá? Não. Tem cadeira para sentar? Não. Nem ar-condicionado. Nada. Uhum. E se tiver um produto lá que tem a média de preço que eu encontro no mercado, eu não vou comprar lá. Porque ali eu vou procurar outras coisas para aquele produto daquela faixa de valor e de preço. É proposta de posicionamento. Posicionamento. Eu falo muito isso lá. Que cadeira que você quer sentar? Exatamente. Quer sentar na cadeira da rentabilidade, da margem, né, do alto valor? É uma cadeira. Quer sentar na cadeira do preço? É outro jogo que você tem que jogar completamente diferente. Agora tem que estar preparado para isso. Exatamente. Tem que tomar muito cuidado. A gente gostaria muito que fosse sempre feita uma avaliação prévia antes do lojista abrir. Que normalmente o cara vai empreender no varejo por necessidade, nem tanto pela oportunidade. Né? Porque quem vai pela oportunidade, que entende que aquele negócio é bom, ele tende a fazer uma análise prévia. Ah, não, na Zona Leste de São Paulo é só preço baixo. Já ouviu falar na Anália Franco? Fantástico. E nos condomínios fechados de Poá, Suzano? É só low cost? É só baratinho? Não, cara. Não. Eu brinco, São Paulo é um estado. Né? Bom, o exemplo de São Paulo é um exemplo muito específico, né? Porque é um país, né? São Paulo é um negócio muito... Mas assim, a provocação que eu quero fazer é exatamente essa. Independente de onde você esteja, o que você quer fazer? Você quer ser reconhecido como? É isso aí. Como você vai se identificar? Qual vai ser seu posicionamento no mercado? Se ele quer trabalhar preço, ele tira serviço. Tira. Ele não vai ter o ar-condicionado, ele vai ter um serviço mais direto. Então ele vai ter vários outros posicionamentos que vão fazer dele fazer giro mesmo de produto. E ele tem que fazer tudo muito rápido, Rafa. E Paulo, se ele fizer muito rápido, ele pode prejudicar um atendimento consultivo. E aí aquele cliente que vai buscar isso nessa loja não vai encontrar, talvez não volte. O que não quer dizer que aquele que procura um produto com preço menor vai voltar sempre. Então são coisas e coisas. São coisas e coisas. Então tem que ser feita uma análise. Então eu estava falando, tem um conteúdo que é planejamento estratégico no varejo de tintas, onde a gente aborda 3 modelos de negócio dentro do varejo. E a gente propõe provocar isso. No canal do YouTube, põe lá no YouTube, tem a lupinha, põe Tinta Todo Dia, que vai aparecer lá, e da mesma forma no Spotify, se ele quiser ouvir no carro. Dá essa moral pro Salvador, né, pô? Então repete aí no Spotify qualquer, @Salvador. A gente tá no Instagram, @Nascimento Salvador. No YouTube pode ser Salvador Nascimento ou Tinta Todo Dia, são conteúdos maiores, vídeos maiores. Os mesmos conteúdos que a gente coloca no YouTube vão em formato de vídeo e ou áudio no Spotify. Tinta Todo Dia. No TikTok, Salvador Nascimento, no LinkedIn, Salvador Nascimento, e no Facebook também, Salvador. Tem muita gente que vai no Facebook. É interessante a dinâmica das redes sociais. Muitos pintores no TikTok e no Facebook e muitos lojistas nas outras redes. E no Tinta Todo Dia, qual é sempre a mensagem para o lojista, para o balconista? Como é que você faz? Com que frequência você solta esses conteúdos ali? Paulo, eu falo de tinta todo dia. Agora, né, nessa fase final, começo de ano, tende a escassear um pouquinho, né? Mas a gente procura colocar conteúdo todos os dias, nas redes sociais menores, no YouTube 2 vezes por semana. Mas a minha proposta... Naturalmente, o conteúdo acabou ficando mais particularizado com o varejo, mas eu falo com pintores, eu falo de pintura, falo de processo, falo de produto. Tá, e ali você tenta o quê? Trazer esses gatilhos, essas dores para que o lojista, de alguma forma, se identifique com alguma dessas dificuldades e aí ele possa vir a te contactar para um serviço mais, uma consultoria mais intensa, seria isso? Não, tem conteúdos dirigidos para a gente levar até o infoproduto que a gente tem, ou os infoprodutos que a gente tem, mas naturalmente eu falo não necessariamente com essa intenção.
o perdão da repetição, eu falo de tinta todo dia. Às vezes eu estou falando de pintura, às vezes eu falo de preço, às vezes eu falo de processo de pintura, mas falo de uma forma geral. Falando de preço aí, o que você já está maquinando aí para esses próximos meses ou até o ano que vem aí nessa nova legislação? Já está se aprofundando dentro dessa novo modelo tributário que a gente tem pela frente? Eu estava discutindo hoje com o meu time, a gente vai fazer alguns conteúdos aí para chamar a atenção, porque eu acho que é uma discussão muito importante que está sendo negligenciada. Eu acho que o varejo, de uma forma geral, não tem ideia do quanto isso vai impactar no negócio dele. Já está impactando. Então, eu acho que a gente vai trabalhar isso de uma forma muito específica. A gente está preparando um convênio com advogados tributaristas para fazer um bate-papo com lojistas sem absolutamente nenhum compromisso, mas para mostrar para onde que a coisa vai indo, porque eu tenho conversado com alguns lojistas em off e ninguém faz ideia dos impactos. Do impacto real que isso vai trazer. Por exemplo, 70% das lojas de tinta e material de construção estão no Simples. Sim. Pois é. Se eles atendem empresas que estão no lucro real ou lucro presumido, quando a reforma tributária chegar, isso vai impactar totalmente. Dificilmente ele vai conseguir vender para empresas que estão no lucro real, lucro presumido. Mas eu atendo mais balcão. Ok, mas uma loja que tem tinta automotiva e atende redes de concessionárias que estão no lucro real, lucro presumido, talvez não consigam vender mais. Salvador, eu até vou ousar a dizer aqui que eu acho que o simples é só para quem vende serviço. E olhe lá, porque numa revenda de produto e onde os valores de uma lata de tinta são muito altos, eu acho que o simples já nasce morto. É estanque. Esse cara já tem que estar no lucro, mínimo no presumido, e rápido ele tem que virar para o real. Porque o varejista ele entra no preconceito de pagar menos imposto. Mas o mínimo de imposto que ele pode pagar. Mas talvez alguns não entendam que isso é um estanque. Deixa um teto para ele. É comum ter lojas ou redes que têm várias CNPJs e tal, mas a reforma tributária, a grande proposta da reforma tributária é acabar com isso. Pois é. É acabar com isso. E quem vende ainda em e-commerce? Pior. Muito pior. Muito pior. Então a gente precisa falar sobre isso. É um tema que nós de indústria já estamos atentos, né? Claro, a gente tem uma estrutura fiscal ali mais robusta e ainda assim estamos buscando apoio com tributaristas, mas imagina que a gente tem a carga de, vamos pensar São Paulo aqui, 18 de CMS, chega a ter 15 de IPI, a hora que você soma isso aqui já passa os 27, 28% que estão idealizando como o IVA, né? O IVA ali, o IVA médio. Então, a gente até fazendo contas ali, tentando ser preciso para ver que impacto isso e se antecipar tudo isso, porque... para algumas áreas do Brasil, eu acho que a tendência é que isso seja positivo, porque tem alguns incentivos que estão sendo mal utilizados, os barrigas de aluguel da vida e algumas coisas que têm acontecido que têm gerado muitos problemas em alguns pontos específicos aí, mas isso no âmbito nacional. Mas no âmbito do varejo, que eu tenho mais ouvido falar, eu falei, cara, você está se preparando para a reforma tributária? Eu falei, não, meu contador está vendo isso aí. Você tem certeza? O contador é o cara que menos quer ter trabalho. Ele vai ser simplista em te dar uma resposta complexa. Quantos contadores sabem trabalhar com lucro real? Pouquíssimos. Não estão preparados. Então, porque dá muito trabalho. Imagina agora o contador tem que fazer duas contabilidades, a atual e a futura. Exatamente. Salvador, o que você vê esse ano aí? Começamos esse ano, janeiro. O que você vê de perspectiva aí do lojista para este ano? Qual que é o sentimento dele aí para este ano de Copa do Mundo, de tudo? Como que ele está sentindo? A grande oportunidade que uma Copa do Mundo e uma eleição vai trazer para o varejo. Tem muita gente que vê isso com pessimismo. Eu não vejo. Sou contra isso também. Vai ser um ano diferente. Um ano diferentão.
como diz um amigo meu, vai ser um ano meio fragmentado, porque você vai ter alguns eventuais feriados aí, né? Então, e muitos feriados, além de tudo, muitos feriados esse ano, hein? Exatamente. Só que eu acho que a gente tem que entrar nessa vibe aí festiva, porque o brasileiro, por mais que a gente ache que não tem chance de levantar um troféu, e as últimas Copas que a gente ganhou foi exatamente nessa situação. Na descrença total. Na descrença total. Né? Então, eu acho que a gente pode aproveitar isso positivamente. Até já tem campanhas, já tem indústrias que eu tenho conversado que estão preparando aí uma linguagem de marketing verde e amarela, sem nenhuma conotação política, por favor, mas enfim. Então, eu acho que é uma oportunidade. A questão é se programar previamente, porque, como eu disse, vai ser um ano fragmentado. Vai ter alguns feriados aí, mas eu acho que tem um ponto muito positivo, que é a eleição. Normalmente, quem está no governo lança a mão de programas para incentivar consumo, coloca dinheiro no mercado para a economia se mexer. E o sentimento melhorar. O sentimento melhorar e a gente atribuir isso ao status quo, a quem está no poder. Isso é um jogo independente de quem está lá. Isso a economia que manda, é ela que vai dizer se o povo está feliz ou não, é o bolso que sente na hora ali. Exatamente. E a gente não pode esquecer que recentemente uma notícia muito positiva aí que está dando um gás aí para a gente, que é a tal nós fechamos aí o acordo Mercosul, União Europeia, mas isso vai ter reflexo daqui a 5 anos. Mas é uma notícia legal que dá um up no mercado, principalmente para quem está em regiões onde o agronegócio é muito forte. Mas eu acho que a gente não deve se esquecer por exemplo, Reforma Casa Brasil, que foi lançado oficialmente dia 3 de novembro e que vai jogar só 40 bilhões de reais no mercado de material de construção. Olha que legal. Então, fora o financiamento que também soltaram há pouco para a classe média. O Minha Casa Minha Vida, classe média. Classe média, quer dizer, isso então vai reduzir esses juros aí, porque o mercado imobiliário deu uma travada por conta desse alto. Os juros estão altos, a gente sabe, então, e tudo bem, tá tudo certo, mas eu acho que a gente tem que olhar para esse lado. Com certeza, eu também vejo muita oportunidade nesses dois planos de ação aí do governo. E não cabe só ao governo fazer. Pô, quem tá envolvido no material de construção, seja varejista, pintor, você sabia que tem uma linha de crédito para você reformar a tua casa? Pois é. Pô, não tô sabendo disso não. A Caixa Econômica Federal, entrar no site da Caixa lá, tal, não sei o quê. Então, eu acho que a gente tem que ter um discurso legal direcionando para isso, né, para que a gente possa movimentar mais. Vai ser um ano trabalhoso por conta dessa fragmentação. Eu não tenho ainda, a gente não teve ainda acesso aos números do mercado de tintas 2025, mas eu acho que deve ter crescido 1,5%. Por aí. Não é, Rafa? Mais ou menos isso, né? O que é bom, né? Mas eu acho que esse ano a gente vai crescer um pouquinho mais trabalho. Então, o que eu diria para os lojistas é o seguinte: força, como diz o amigo meu, força na peruca, que vamos trabalhar bastante, mas o resultado vem. Eu acredito. Mas eu acho que é isso que você falou, né? O lojista preparando-se, exato, ele vai estar mais à frente de tudo isso, né? Exatamente. Então, quer dizer, você falou, olha, eu tenho um produto para estoque, que é fantástico, né? A gente está falando de estoque. Um produto para venda. Sim. Cara, quanto ele treina essa linha, quanto ele traz esse parceiro, né? E como que você vê essa mudança do lojista ao longo desses anos ali? Ele está mais hábito também a essas novas tecnologias, né? Eu acho que sim. Na verdade, com todo o respeito que o varejo de tintas e material de construção merece, eu acho que ele está começando a reagir agora. Ele está percebendo que ele tem que se movimentar, porque o varejo, de uma forma geral, tem sofrido por conta da operação e juros altos e tal. Então, ele tem que se preparar, ele tem que otimizar os processos, ele tem que melhorar o processo de venda dele. Então, eu acho que eles estão começando a perceber a necessidade. Já tem muito lojista, por exemplo, falando em IA, que era um paradigma colossal. Sim. Né? E eu acho que ele tem que se preparar e pesquisar como ele pode melhorar alguns processos ali que são burocráticos. Automatizar processo. Automatizar processo. Não estamos falando de ter um robozinho na porta da loja que vai atender cliente, não é isso. Não, mas ele pode realmente ter também atendimento de vendas. Sim. Você comentou do seu um dos produtos aí do Objetivo, você quer lançar o quê? O controle de estoque por categoria. Cara, criar regras disso dentro do IA
ele vai gestionar estoque Exatamente. mínimo, estoque máximo, Regulador. né? Exatamente. Estoque regulador. Ele tem os dados no RP dele, pode jogar numa inteligência artificial para fazer todo o escopo do que ele precisa para E o cara gerenciar o estoque. apontar aqui, ó. Tá crítico aqui, tá. O que demoraria 3 meses pode demorar algumas horas. Né? Para ele ter ali uma estrutura para ele entender isso melhor. Né? Então, eu acho que os lojistas estão começando a perceber que eles precisam empregar mais tecnologia dentro do dia a dia. Eu acho que a IA, na verdade, e aí a gente vai aprendendo que não é só uma ferramenta, né? É uma série de ferramentas para automatizar processo. Total. Fazer melhores leituras, mais rápidas. Eu acho que todo mundo, queira ou não queira, a informação é isso, né? Quem detém mais informação, ele toma a melhor decisão. Ele sai do olhar para tomar a decisão do que montar as informações, né? Interpretar os dados Exatamente. e te dar, né, uma visão ampla, o que tem que ser feito. E não só. Exatamente. No âmbito da venda, uma automação de atendimento do WhatsApp, propostas de vendas e tudo mais no cloud, por exemplo, que é uma IA que está sendo muito bem falada e bem utilizada, sem contar no chat GPT que todo mundo deveria estar usando. Né? Eu tenho o meu chat GPT é customizado. Uhum. E às vezes eu estou no trânsito, eu converso com ele. O que você acha de falar sobre tal coisa no varejo de tintas? Ele já vem com o roteiro do Às vezes conteúdo. só tem que pedir para dar uma resumida, porque às vezes o conteúdo é extenso e você tem que fazer um. Não, tem sempre que você tem sempre que estar dando uma olhada. Tá mas dando uma olhada, mas é isso. Você auditar é muito menos trabalhoso do que compor do zero. Do zero. Eu falo que eu li muito mais hoje no chat do que qualquer outro dia. Eu tenho, por exemplo, eu acordo de manhã para estudar, velho, acorda cedo, né? Não tem jeito. Mas todo dia eu tenho 5 automações que ele me manda rápido. De alguma atividade, alguma prioridade. Que eu tenho que fazer logo de manhã. E aí eu vou cada vez mais melhorando essa visão dele e do que eu quero e de como eu quero aprender nesse mundo que não para, né? Eu vou falar uma coisa aqui que vai ter gente que vai me apedrejar virtualmente. Mas a gente cria um perfilzinho da gente, com perdão da redundância, personalizado no chat GPT. Eu coloquei lá, nasci em Guarulhos, etc. Joguei voleibol, barará, e torço pro Corinthians. Às vezes eu peço para ele um conteúdo. No final ele escreve: só lembrando, Salvador, o Palmeiras não tem mundial. Para você ver o nível de intimidade que ele já teve algumas coisas que ele começou a fazer minha entonação de voz, Rafa. Então, para quem não conhece ainda a inteligência artificial, eu proponho conhecer. Vale a pena. Começa na versão gratuita, começa, mas usa, mas depois não vai ter jeito. Não vai ter jeito. E eu acho que levar isso pro varejo e levar isso para a indústria e aprender com ela não é só uma questão de transformar isso em Google, né? Não. Mas sim fazer isso de fazer de leitura, né? Exatamente. Mas que bacana, hein, Paulo, esse papo gostoso. Muito bom, pois é. Eu acho que tudo isso despertou quando a gente conheceu esse trabalho de educação e a gente está querendo aprender, Salvador, com todo esse trabalho educacional aí que você tem desenvolvido com toda a sua experiência. Então, acho que quando nos encontramos lá no evento da Brart, no Summit. Nós falamos, Rafael, vamos aprender um pouco mais com o Salvador, vamos chamar ele para esse bate-papo aí, porque nós somos uma indústria que queremos cada vez mais falar menos de produto e falar mais de solução. Paulo, eu vou falar uma coisa para você. Eu saí de um lugar completamente diferente, distante desse mundo de tinta, que eu saí do judiciário. Eu era escrevente do Poder Judiciário de Guarulhos, estava no 2º ano de faculdade de Direito e acabei caindo por indicação de um amigo no mercado de tintas. Ele trabalhava no RH da Dupont e apareceu essa oportunidade. Eu tive que me adequar, porque eu era roqueiro, cabeludo, uma empresa super tradicional como a Dupont, né? E eu passei todos esses, digamos, 30 anos na área comercial. E aí a gente tem a pretensão de achar que conhece muito desse mercado
na área comercial. A gente conhece uma boa parte. Sim. Né? Porque todo agente comercial que se preza tem que conhecer a operação do cliente e da empresa que ele representa. Mas, Rafael, você é testemunha disso. O que eu aprendi em 9 anos de associação, cara, se eu pudesse sintetizar isso, virava uma universidade. Por quê? Porque eu comecei a conversar com lojistas de tinta. As reuniões que a gente fazia, cara, era uma delícia. Porque primeiro que eram super heterogêneas, né? Sim. Você tinha cara que tinha rede, você tinha cara que tinha uma lojinha, você tinha cara que tava pensando em abrir outra loja, cara da Zona Sul, cara da Zona Leste, aí começou a vir gente de fora de São Paulo e tal. E a gente aprende ouvindo as dores deles. Não dá para medir o quanto que eu aprendi e eu continuo tendo contato com eles. Sim. Agora muito mais, né? Então, esses que são os meus mentores, eles falam, pô, vem aqui, eu tenho saudade daquelas conversas. Eu falo, eu vou lá agora, cara, porque é conteúdo, é aprendizado. Porque é um negócio feito ali, efetivamente. Então, quer dizer, eu não acho que eu sou um professor, cara. Eu acho que eu sou um comunicador. Perfeito. Eu procuro compilar a informação, sintetizá-la de uma forma que dizem que eu faço isso de uma forma que os lojistas gostam de ouvir, sem aquele compromisso catedrático, Sim. acadêmico. Não, cara. Experiência vivida e nós, como a gente fala em bom corintianês. E muitas vezes, Salvador, você esteve do outro lado da mesa. Isso traz uma visão pro lojista que sempre teve do lado de cá muito diferente. É isso. Né? Os bastidores. Então, hoje você tem um repertório dos bastidores da indústria de tinta, e como eles pensam e para onde eles, né, olham. Então, eu acho que isso é uma visão muito importante para o lojista. E tem outro viés também, que a associação trouxe a visão completa do lojista. Perfeito. Total. Então, assentar nas duas cadeiras. E você vê, né? Esse produto, ela é para um lojista, mas ele também é para aquele cara da indústria que quer se especializar. Total, quer conhecer um pouco que melhor. Quer olhar o outro lado da cadeira. Exato. De outra forma. Exatamente. Porque a gente acha que, putz, eu sou da indústria, eu já vou para minha loja, mas eu só vejo, que é chamada janela de O'Hara, só vejo a minha lente, né? Total. Eu só vejo a história do 6 e do 9, né? Perfeito. Se eu colocar o 6 aqui, eu vou enxergar o 6, você vai enxergar o 9, né? Exatamente. E é isso, né? E de fato, o cara da indústria está enxergando o 6 e o cara da loja está enxergando o 9. E aí, quando você troca de papel ou você começa a enxergar pela lente do lojista, você vai enxergar de maneira diferente. Exatamente, é o tal raporte. Coisas que a gente ouvia. Um lojista fazia parte da associação, estava lá na sala de reunião, e eu do lado. Ele recebeu um telefonema de um outro lojista, parente dele. Pô, e aí, como é que você tá? Como é que tá? Tal, tudo bem, tudo certo, tal. Ele falou, cara, tô com um monte de problema aí, será que a associação pode me ajudar? Eu tô tendo muito ajuste contábil para fazer, guia suplementar, o contador apura uma coisa, eu vejo outra, tal, não sei o quê. Ele falou, não, mas acontece comigo também. Qual foi o valor do ajuste que você teve que fazer em tal imposto? Ele falou, putz, foi quase 10 mil reais. Eu falei, mas eu também tive que fazer ajuste, quanto? 40 centavos. Ele falou, porra, peraí. Como é que você faz isso? Eu falei, não, eu mantenho lá uma operação assim, pô, você não quer falar com o meu pessoal do meu fiscal? Falo. Dá o telefone aí que eu falo. A moça chama, o nome dela tal, não sei o quê. Eu só escutando, aí ligou pra moça, falou, oi, tudo bem? Aqui é o fulano, eu tô ligando ao pedido do fulano que pediu pra... ele me contou, tal. Então, como é que tá o seu cadastro NCM de produto? Ela, o quê? Ele falou, deixa pra lá. Eu falei, como assim? O cadastro de produto é tão importante assim? O cara falou, é vital. Sim, ele classifica o imposto. E agora com a reforma tributária, Rafa? Hoje, que as notas já estão saindo... Como NCM, na indústria isso é fortíssimo. Pois é. Quantos lojistas sabem disso? Aí eu fui estudar, fui entender. E isso é só um exemplo. Um exemplo. Então a fonte que eu tenho não é a academia. A indústria também me deu muito, mas do dia a dia do revendedor de tinta, quem me dá o dia a dia. O material são eles. Ainda me dão, graças a Deus. E eu conto história. Boa.
e falo de tinta todo dia. Sensacional, Salvador. Chegando E é isso. ao fim do nosso bate-papo, agradecê-lo. Passa muito rápido, né? E, pô, vamos pensar algo que possamos fazer junto aí nesse canal de educação que nós também Salva Educa Logística. estamos criando, né? Vamos, o nome já é boa sugestivo, olha esse. Salva Educa Logística. com Salvador. Mas Boa. sim, levar conhecimento, porque eu acho que você vê, são tantos viés que esse empresário, dono de loja, precisa aprender no dia a dia. São vários pratos que ele tem que levantar E equilibrar andando na corda bamba. e aí muitas vezes ele olha e fala, eu preciso comprar, eu preciso vender, eu preciso... Então, quer dizer, ele não vê o plantar, né? É. Ele vê, na verdade, só um lado e do outro, correndo com tantos viés, né? E talvez essa cartilha, né? Esse e-book, né? Essa visão, ela possa olhar várias pequenas dicas de processo durante a sua jornada que vão abrir sementes para ele, né? É isso, essa é a ideia. Então, quem tiver interessado, por acaso, vai lá no meu Instagram, @Nascimento Salvador, na bio tem lá, Linktree, tá tudo lá. Menos estoque e mais caixa, é isso? Dinheiro. Menos estoque e Dinheiro. mais caixa. Exatamente. Menos Caixa é estoque, que manda. Exatamente. É o caixa. E vamos vender Caixa direitinho, vamos vender Caixa legal Que, e vamos que- fazer. que tudo acontece. Assim, eu acho que é uma coisa meio filosófica o que eu vou dizer, mas é a pura verdade. Eu, quando comecei no negócio de tinta, não tinha nada. Hoje eu tenho algumas coisas. E grande parte, se não 95% do que eu tenho, do que eu sou, eu, de uma certa forma, adquiri na minha jornada nesse mercado. Eu acho que eu tenho que retribuir de alguma forma. Boa. E se a gente não melhorar, porque assim, os pintores têm melhorado a olhos vistos, a indústria ela tem que melhorar, ela tem que acompanhar, só que a gente não pode deixar de olhar para o varejo. O varejo, ele é o Também intermediário de tudo isso, ele tem que É que faz a distribuição, faz nosso produto chegar exatamente. na ponta do consumidor e não adianta ter uma indústria forte, um pintor interessado e um lojista no meio que ainda não acordou, o elo quebra. Exatamente. É como dizia aquele meu professor do varejo, que você sabe quem é quando eu falo. Ele dizia para mim o seguinte: você vem da indústria, a indústria é tática, é técnica, é fundamento. Fazendo uma analogia com o futebol, que eu gosto muito e ele também. Ele falou: aqui tem que fazer gol, velho. Aqui é jogo. E eu tenho certeza que a indústria parceira do varejo, que levar conhecimento de uma forma estruturada e legal, leve, gostosa para o lojista, fazer primeiro ele entender que ele tem de onde tirar a informação e crescer, vai se diferenciar. Legal. É o que o nosso mercado precisa. Salvador, muito obrigado. Eu que agradeço Sucesso. Tinta todo dia. Sempre. Maravilha. É isso aí. Muito obrigado. Grande abraço. Obrigado, Rafa. Obrigado. E nos vemos num próximo SalvaCast. É isso aí. Um abraço para todo mundo. Tamo junto. Valeu. Valeu. Ah, quem tá ali tirando foto? Olá, chegou na miúda. O cachê.